ideia, né? A ideia é trazer um pouquinho para você dessa minha experiência prática de já atuar em processos por quase 20 anos na função de juiz de direito. E lá eu consigo perceber, né, na prática jurídica, aquele tipo de conduta, aquele tipo de estratégia que, se adotada, ele traz um resultado efetivo para a demanda, traz um resultado efetivo para o processo. Eu consigo perceber durante a minha atividade como magistrado que muitas vezes o que impede o sucesso do advogado é a falta de uma estratégia, é não saber lidar no caso concreto diante das amplas possibilidades que o processo permite para que o advogado tome uma ou outra conduta. Quando ele tem sempre comportamentos, condutas ativas, quando ele se preocupa em trazer resultados efetivos para o seu cliente, quando ele tem condutas no processo que não dependam do juiz, ele mesmo é o protagonista do sistema processual, esse advogado ou essa advogada, ela costuma ter sucesso em relação às pretensões que são patrocinadas por ela. Ela consegue, esse tipo de conduta, trazer resultados efetivos em favor do cliente. É um pouquinho dessa minha experiência em relação a essas estratégias que eu quero trazer para você nesse nosso encontro, suprir um pouquinho essa deficiência. Muitas vezes eu percebo que o advogado se preocupa muito mais com as questões jurídicas, com as questões de direito, ajuiza uma demanda com uma petição inicial bem elaborada, mas depois, no curso do processo, acaba falhando, acaba sendo deficiente em alguma estratégia que vai levar ao sucesso da demanda, principalmente estratégias voltadas para a produção da prova. Se você quer ter sucesso na sua demanda, a primeira orientação prática que eu posso passar para você é: você distribuiu a sua petição inicial, a petição inicial está tecnicamente ok? Maravilha! Todos os fatos que você alegou, agora eles devem ser provados. A sua estratégia tem que ser a produção da prova. Esse é o maior, né? É o maior legado que eu posso transmitir para você em relação a uma experiência prática. Que prova produzir, como produzir a prova, como conseguir uma prova que o seu cliente não tem, como inverter um ônus da prova, como se preparar para a audiência, como você vai impugnar a prova produzida pelo seu adversário. Tudo isso influencia e nós vamos ver com detalhes ao longo das 2 semanas e lá no treinamento, lá no curso, como vencer o processo, nós vamos ver com detalhes a maioria dessas estratégias que eu estou dizendo aqui para você. E por que eu percebo na prática jurídica uma certa deficiência quanto a isso? 3 que eu chamo pedras no sapato, né, de todo profissional do direito. Todo profissional do direito passa por essa dificuldade. Primeira, o desconhecimento. Nós somos preparados na nossa graduação, na nossa faculdade, para ter conhecimentos teóricos sobre o direito material e sobre o direito processual. Mas nós não temos, né, um ensino voltado para a prática jurídica, aquela que vai preparar em relação àquilo que vai acontecer dentro do processo, como sair das situações práticas do processo. E eu quero trazer um pouquinho dessa experiência do passo a passo em relação à prática jurídica de produzir a prova. Nós temos o conhecimento teórico, mas e na prática? Como identificar o que tem que ser provado? Como que eu posso provar esse fato? Que estratégia eu posso adotar para inverter o ônus da prova? Na prática, nós não aprendemos isso. Malemar, aprendemos na graduação a teoria sobre isso. Ocorre que a teoria é uma coisa e a prática é totalmente diferente. Nós saímos com pouca, né, ou nenhuma bagagem em relação a isso. Fora isso, nós temos uma tradição de muito mais nos preocuparmos com as questões de direito em comparação com as questões de fato. Quando isso ocorre na prática jurídica, quando a prova não é produzida ou quando a prova é produzida de forma deficitária, isso tem uma consequência drástica para a parte. A parte perde a demanda. A parte pode ter o direito, a parte pode ter a razão, a parte pode ter todo o ordenamento jurídico favorável à sua pretensão,
A parte pode alegar um fato que realmente aconteceu. No entanto, apesar de ter todo esse cenário positivo em seu favor, se não houver a produção da prova, no caso concreto, da forma e na intensidade que tem que ser produzida, apesar dela ter todas as condições de vencer a demanda, ela vai perder. E quando ela perde uma demanda, aquela pretensão que ela tinha no processo não foi alcançada. E não foi alcançada porque a prova não foi produzida. E ela saberá disso ao ler a sentença. Ela saberá que o motivo de não ter ganho o processo foi justamente a falta ou deficiência da prova. E o advogado que patrocinou essa demanda e se preocupou com as questões de direito, mas não se preocupou com as questões fáticas, não se preocupou com a produção da prova, esse advogado provavelmente vai perder também o cliente. Esse cliente não vai ser um cliente que vai voltar a procurá-lo em razão de uma outra demanda, porque o resultado ali não foi alcançado por uma deficiência da função que é do advogado, produzir provas no processo. O meu propósito aqui é compartilhar com você essa minha experiência prática sobre o que deve ser feito no processo para ganhar a demanda, mostrar na prática o que você tem que fazer para não errar, ok? É basicamente isso. Uma segunda pedra no sapato, além do desconhecimento. Uma segunda pedra no sapato é a complexidade do tema. Quando é demandado, quando é ajuizada uma ação, nós temos ali, nós sabemos como começa, mas não sabemos nunca como termina. Por quê? Porque é uma complexidade ali de questões do direito material e questões do direito processual que podem surgir, que podem surpreender, que podem fazer com que aquilo que você imaginava, no caso concreto, não aconteça. Para vencer demanda, há uma necessidade de uma preparação prévia à distribuição da ação, Há uma necessidade ali, previamente, de identificar os pontos-chave, as questões de direito e as questões de fato. Há uma necessidade, numa fase pré-processual, de preparar as provas documentais, as provas que podem ser produzidas antes de instaurar uma demanda, como por exemplo uma perícia extrajudicial, como por exemplo uma ata notarial, como por exemplo ter acesso a um documento ou uma coisa que está em poder de uma outra pessoa, que está em poder de um órgão público. Esse trabalho feito previamente, esse trabalho é essencial. E quem tem que fazer essa gestão da prova é o advogado que vai deduzir a demanda, é o advogado que vai ajuizar o processo, vai ajuizar a petição inicial para iniciar o processo. Então esse trabalho eu chamo de gestão privada da prova. Ele é importantíssimo. Para quê? Para que lá na frente a pretensão do seu cliente seja alcançada no caso concreto. Além disso, depois de distribuída a inicial, deve haver ali estratégias processuais para demonstração da prova, para inversão, enfim, há uma série de institutos ali que podem ser aplicados. Como também há uma necessidade do advogado impugnar a prova produzida pelo adversário. Tudo isso faz parte, de uma estratégia para vencer demanda. Principalmente no campo do direito probatório, o tema é extenso. Nós temos direito probatório no Código Civil, nós temos direito probatório no CPC, e no CPC é super extenso. Nós temos uma parte geral e uma parte que trata da produção das provas em espécie. Nós temos uma parte geral que vai do artigo 369 ao 383. E depois nós temos 9 meios de provas, que vai do artigo 384 até o artigo 484. São 100 artigos que tratam das provas em espécie. Tem lá ata notarial, depoimento pessoal, confissão, tem prova testemunhal, tem prova documental, tem prova de exibição de documento ou coisa, tem prova técnica simplificada e tem inspeção judicial. São 9 meios de provas e você tem que dominar cada uma dessas espécies de provas para poder atuar no caso concreto,
Por quê? Porque há limitações legais, né, quanto ao uso das provas, há regras para a produção da prova, então tem que dominar tudo isso. Além das provas típicas, o CPC permite também provas atípicas. Então você pode ter estratégias processuais, e nós teremos uma live específica sobre isso, estratégias processuais quanto às provas atípicas também. Lá no 369, o 369 garante às partes o direito de produzir provas ativas. Há um tempo necessário para requerer a prova, para produzir a prova, sob pena de preclusão. Tudo isso o profissional do direito tem que dominar. Portanto, o assunto é complexo. A segunda pedra no caminho. A primeira pedra no caminho, o desconhecimento. Temos que estudar tudo isso. Segundo caminho, a complexidade do tema. Há uma infinidade de possibilidades que podem surgir no curso de uma demanda, no curso de um processo. E a terceira pedra no caminho, essa é a que derruba o advogado, a advogada, no caso concreto, a falta de estratégia. Não se preocupar com a produção da prova, não se preocupar em adotar uma estratégia dentro do processo. A preocupação limita-se a distribuir uma petição inicial tecnicamente adequada ou apresentar a peça de defesa, caso esteja advogando em favor do réu. Uma vez feito, né, esse ato processual inicial ou contestação, o advogado muitas vezes no processo abandona a condução do processo e deixa a vida me levar. É o Zeca Pagodinho, como eu costumo dizer. Por quê? Porque agora deixa o juiz conduzir o processo. Deixa o juiz determinar a produção da prova de ofício, deixa o juiz sanear o processo sem eu me preocupar com isso, deixa o juiz conduzir a audiência de instrução e julgamento como ele bem entender. Eu abro mão das alegações finais, porque eu entendo que as alegações finais não acrescentam nada ao processo, e eu espero comodamente que a sentença seja prolatada. Esse tipo, né, de visão, de conduta passiva, essa é a pedra que vai derrubar o advogado no caso concreto. E eu posso garantir que na prática jurídica tem muito mais advogados com essa conduta em comparação aos advogados que não têm essa conduta. E o advogado que não tem essa conduta é o advogado que ele quer ser o protagonista do processo. É ele que tem a estratégia. É ele que vai requerer a inversão do ônus da prova de forma justificada, é ele que vai requerer uma prova emprestada, é ele que vai requerer a exibição de um documento ou coisa, é ele que vai fazer uma réplica ou impugnação à contestação, onde ele vai ser certeiro em relação à defesa do réu, onde ele vai fazer pedidos na sua réplica, na sua impugnação à contestação. É aquele que participa de forma ativa do saneamento do processo, coopera com o juiz para que o saneamento seja feito conforme aquilo que é o interesse dele. Ele participa, ele faz o contraditório, ele exerce a ampla defesa, ele exerce os direitos fundamentais de requerer e produzir a prova, de participar da prova, de manifestar sobre as provas. Quando ele tem essa conduta, ele se destaca. Quando ele tem essa conduta, ele tem comportamentos que a maioria não tem. Por isso que o resultado dele é um resultado positivo, é um resultado em que a maioria não tem também. O advogado de sucesso, o advogado que traz resultados para o seu cliente, é aquele advogado preocupado com fatos, com provas, com condutas ativas. Ele se destaca, ele faz coisas diferentes em comparação com a maioria, né? Ele adota caminhos que são caminhos pouco usuais. Aí o resultado vem, pode acreditar nisso. É isso que eu quero passar para você nos nossos encontros, nas nossas lives. Esses caminhos, essa forma divergente de atuar, essa forma de se destacar, de não ser um que faz igual a todo mundo, ser um que faz diferente. Quando você faz diferente, você consegue o resultado. Pode acreditar nisso, você consegue vencer o processo, tá bom? Então é isso que eu vou procurar aqui trazer para vocês durante os nossos encontros, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos entrar aqui naquilo que eu me comprometi para a aula de hoje, para a live de hoje.
5 estratégias para vencer o processo. 5 passo a passo que eu vou trazer aqui e que você, a partir de agora, vai começar a pensar, vai começar a raciocinar, levando em consideração tudo isso que eu vou pontuar aqui para você. Claro, pode ser que tenha uma coisa ou outra que você não concorde. Aquilo que você não concorda, ok. Aquilo que você concorda, passe a adotar na sua prática jurídica, que eu posso te garantir que isso vai fazer diferença nos resultados do seu processo. Combinado? Vamos lá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque esse início aqui, né? A gente começou 100% a 1000 por hora e tem que ser assim, porque eu quero encerrar 20, né, do horário de Brasília, 20 e pouquinho, porque temos a live do professor José Andrade na sequência. A live não, né? A imersão do professor José Andrade. Tá bom? Vamos lá? Olha só, tô em casa aqui, pessoal, e aí meus cachorros começaram a latir aqui, porque chegou meus filhos que estavam lá fora, e aí é normal, daqui a pouquinho já pararam. E vamos em frente, ainda bem que foi no meio, era bem no momento em que podia, né, que podia ter esses latidos. Mas vamos em frente, olha só, 5 estratégias, 5 passo a passo, tá bom? Para vencer o processo, 5 condutas que agora você vai passar a adotar para ser diferente daquela grande maioria dos advogados. E quem atua de forma diferente tem resultados expressivos. Consegue um nível ótimo de excelência para o seu cliente, tá bom? E quando você tem resultados no processo, você tem um cliente fidelizado. Você não precisa correr atrás do cliente, é o cliente que vai correr atrás de você, porque você resolve. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você dentro desse passo a passo. Na minha prática como magistrado, eu consigo perceber muitas vezes que dentro dessas estratégias, né, que devem ser adotadas, uma das estratégias é você atuar no processo obtendo o resultado desejado pelo seu cliente, ou seja, uma prática, né, atuar em busca de uma advocacia de resultado. E o que é uma advocacia de resultado? É aquela advocacia que alcança a pretensão do seu cliente. Olha só, a conduta do advogado, nós sabemos, o profissional advogado, o profissional liberal, ele faz um contrato com o seu cliente. Nesse contrato de prestação de serviço, a obrigação que o advogado assume é uma obrigação de meio, nós sabemos isso. O advogado ele não se compromete com o resultado do processo em relação ao seu cliente. Ele não pode se comprometer de que vai ganhar a demanda, e se o cliente não ganhar a demanda, o advogado está inadimplente. Não, a obrigação do advogado é uma obrigação de meio. Ele se compromete em adotar as melhores técnicas para que o resultado pretendido pelo cliente seja alcançado. Mas se esse resultado não for alcançado, o advogado não está inadimplente, porque ele não se comprometeu com o resultado. Isso faz com que muitas vezes o advogado ele esteja preocupado em ajuizar a demanda. Por quê? Porque ele teve ali, né? Ele conseguiu convencer o seu cliente de que era necessário deduzir uma pretensão, ele ajuiza a ação e aí ele não se compromete mais com o resultado, porque o resultado a Deus dará, a obrigação dele é de meio, a obrigação dele não é de resultado. O fato do cliente perder a demanda não significa, em regra, que o advogado será responsabilizado por isso. E tem que ser assim, porque na verdade a conduta do advogado assumida nesse contrato de obrigação é uma conduta de adequação. Ele tem que agir adequadamente para que o resultado venha, mas ele não se compromete com o resultado. E isso faz com que muitas vezes o advogado tenha um comportamento muito tranquilo no processo, porque ele, por regra, não está comprometido com esse resultado. O que eu quero trazer para você? Apesar da lei, né, apesar do ordenamento jurídico,
né, ser unânime nisso que eu estou trazendo para vocês, e tem que ser assim mesmo. O que eu quero dizer para você é que se você quer ser um advogado de sucesso, você precisa se preocupar com o resultado da demanda. Você precisa se preocupar em alcançar a pretensão do seu cliente. Quando você resolve o problema do seu cliente, quando você ganha o processo, você deu o resultado que ele esperava. Ninguém litiga esperando perder uma demanda. Ninguém litiga querendo perder uma demanda. Toda pessoa que precisa da prestação de um serviço advocatício, o que ela quer é vencer o processo, o que ela quer é resolver o seu litígio, o que ela quer é o bem da vida, que é aquilo que está sendo deduzido em juízo. Quando você muda a forma de atuar no processo para buscar desesperadamente esse resultado, você alcança esse resultado. Você passa a pensar de uma forma diferente. Você passa a agir de uma forma diferente. Você se destaca e esse resultado vem. Muitas vezes você consegue resolver o problema do seu cliente, alcançar a pretensão dele, nem precisando deduzir uma ação em juízo. Ok, advocacia de resultado, resolveu administrativamente. Mas quando for possível deduzir uma demanda, que você atue para buscar esse resultado. Isso leva a um nível de excelência, isso leva a você não ter que ir atrás do cliente, é o cliente que vem a você porque você vence o processo. Mudança de comportamento, fazer coisas diferentes em comparação com aquilo que a maioria dos advogados fazem, ter condutas ativas dentro do processo, não esperar nunca o juiz. Você vai pedir, você vai justificar, você vai fundamentar, você vai ter condutas ativas dentro do processo, fazer pedidos diferentes em momentos processuais diferentes, utilizando-se de meios de provas pouco usuais, né? Outras provas além da testemunha e dos documentos. Isso faz diferença. Essa é a primeira estratégia, esse é o primeiro passo para você vencer o processo. Segundo passo. O segundo passo, a segunda estratégia é a preparação adequada para o ajuizamento da ação. Você nunca pode ajuizar uma ação sem ter a cautela de se preparar para ajuizar a demanda. E preparar não se limita a redigir uma petição inicial, tecnicamente adequada, ou a estudar o caso concreto. Preparar a ação é muito mais do que isso. Preparar a ação vai desde a fase em que você atendeu o seu cliente pela primeira vez, até o momento em que você distribui a petição inicial. Aqui há uma fase pré-processual que é importantíssima. É importantíssima por quê? Porque o processo, ele demanda um tempo necessário, um tempo natural, que vai demorar para que se chegue a um resultado final. E muitas vezes o seu cliente, ele não pode aguardar o tempo do processo. Você vai ter que ter uma estratégia para conseguir uma tutela provisória, para conseguir uma medida liminar. Você vai, junto com a inicial, pedir tutela provisória. E para que essa tutela provisória tenha chances muito elevadas de ser deferida, e se for o seu cliente já antecipa o resultado do processo, você já traz resultados efetivos para o seu cliente, para que você consiga abreviar o tempo do processo. Com a liminar concedida, você precisa se preocupar com as provas pré-processuais, aquelas que vão instruir a petição inicial. Porque você terá que ter provas documentais na inicial que vão evidenciar a probabilidade do direito e o perigo da demora, os requisitos genéricos de toda tutela provisória. Bom, quando você começa a atender um cliente e ele expõe qual é o problema e você começa a deduzir que tipo de demanda terá que ser ajuizada para resolver o problema dele, você já tem que começar a se preocupar com as provas. E muitas dessas provas você pode produzir antes de ajuizar a ação.
Provas unilaterais, ok, mas também provas em contraditório. É possível uma ação probatória autônoma preparatória para produzir uma prova em contraditório. É possível você requerer a exibição de um documento ou coisa administrativamente para que alguém exiba um documento. É possível uma perícia extrajudicial. É possível uma conduta de ter um aconselhamento técnico com um assistente técnico que vai auxiliar você na distribuição da ação, porque a ação envolve questões técnicas ou científicas, área da medicina, área da odontologia, área da ciência contábil, área da informática, área da engenharia. E aí você precisa muitas vezes ter esse aconselhamento técnico para identificar aonde o eventual réu agiu de forma errada, né? Dependendo do tipo da demanda. Você pode produzir provas periciais extrajudiciais, você pode produzir ata notarial, toda essa gestão privada das provas vai fazer a diferença depois que você ajuizar a demanda. E olha, se você consegue nessa fase pré-preparatória registrar todos os fatos que você como advogado fez em favor do seu cliente, como por exemplo, você foi até uma repartição pública para ter acesso a um documento que o seu cliente precisava, você foi atrás de um perito para fazer a perícia extrajudicial, você foi atrás do tabelião para fazer uma ata notarial, você produziu uma prova judicialmente em antecipação numa ação probatória. Quando você registra tudo isso, que é preparação para a ação, você depois tem como, lá no curso do processo, depois que você esgotar toda a fase da produção da prova e chegar nas alegações finais, você tem como demonstrar para o juiz tudo o que você fez naquele processo, para que os seus honorários sucumbenciais sejam elevados. Olha só, você já vai registrando todos esses fatos, todos esses atos que você participou antes e durante o processo. Veja, tudo isso é uma gestão privada das provas antes do ajuizamento da demanda. Depois que a ação for ajuizada, né, você também vai ter condutas de ter estratégias dentro do processo, para inverter o ônus da prova, para uma prova emprestada, enfim, para impugnar adequadamente os fatos alegados pelo réu, ou vice-versa, enfim, você vai ter estratégias também dentro do processo. Além disso, dentro do processo, né, você vai se preocupar ali com as questões fáticas, com os fatos, aplicando aí, né, todas essas estratégias processuais, como por exemplo, a inversão do ônus da prova, a réplica ou impugnação à contestação, a forma de se fazer isso no caso concreto, como agir no saneamento do processo, como requerer provas em favor do seu cliente de forma adequada, como produzir essa prova, como ter acesso a uma prova que você não tem, ou seja, todas essas estratégias dentro do processo depois de distribuída a ação. E claro, na fase preparatória, você vai se preocupar com as questões jurídicas e com as questões fáticas e provas, né? Você vai identificar os pontos chaves para ajuizar essa demanda. Então, essa estratégia no curso do processo, é a nossa terceira estratégia, você tem que adotar, você tem que ter isso tudo em mente na sua prática jurídica. Mas mais que isso, uma quarta estratégia é uma estratégia voltada especificamente para a prova. Em que sentido? No sentido de você passar a atuar com o espírito de que a prova é um direito fundamental das partes. Seja em favor do autor, quando você advoga em favor do autor, seja em favor do réu, quando você advoga em favor do réu. Você sempre tem que ter condutas no processo onde a forma de se requerer e produzir a prova é uma forma baseada num direito constitucional. O autor e o réu têm o direito constitucional de requerer e produzir a prova. Toda conduta sua como advogado em favor do seu cliente, na busca da prova, tem que ter esse fundamento.
Porque você, como advogado, vai encontrar resistência na prova. Vai encontrar resistência do particular que não quer exibir o documento. Vai encontrar resistência do órgão público que não quer te apresentar uma informação que você solicitou. Você vai encontrar resistência do adversário que não quer que a prova seja produzida. Você vai encontrar resistência dos juízes, porque tem muitos juízes que não gostam de produzir provas e talvez não estejam também no cargo adequado, porque para ser juiz tem que gostar de produzir prova, tem que gostar de analisar prova, tem que gostar de participar da produção da prova, porque a formação do convencimento do juiz, ela se dá exclusivamente com a análise da prova. Se eu dependo da prova para formar o meu convencimento, como eu, magistrado, vou ser uma pessoa que resiste à prova. E muitas vezes nós percebemos que o magistrado do caso concreto é o maior resistente na produção da prova. Olha, você, como um profissional que está ali advogando em favor do seu cliente, você vai ter que lidar com todas essas resistências no caso concreto. E para isso, existe um artigo-chave, um artigo carta na manga, como eu sempre digo. E se você me segue aqui há bastante tempo, você sabe qual é esse artigo. Qual é? O 369. Esse é o artigo carta na manga. Toda vez que você for requerer a produção de uma prova, seja onde for, na esfera privada administrativamente, na esfera pública administrativamente, dentro do processo, em qualquer momento que você for postular por uma prova, você se utilize do 369. É um direito fundamental das partes, o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e com isso influir na convicção do juiz, na formação da convicção do juiz. Toda vez que alguém, principalmente dentro do processo, fecha a porta para você produzir uma prova, você mostra a chave para abrir a porta. E a chave é o 369. Então, todo pedido que você for fazer agora de produção de prova, você fundamenta no 369. Sabe aquele pedido que você quer fazer para o juiz lá na audiência, para produzir uma prova, e o juiz pode negar a produção dessa prova? Você vai fazer o pedido baseado no 369. Você vai dizer assim: senhor juiz, eu advogo em favor do autor. Há uma necessidade de se produzir uma prova que é necessária e eu estou fazendo esse pedido fundamentado no 369, porque esse 369 me garante o direito de produzir a prova, de requerer e produzir a prova no processo. Bom, mas essa prova teria que ser feita, esse pedido teria que ser feito antes. O adversário vai dizer na contestação a esse pedido, vai fazer no contraditório que o juiz vai oportunizar diante do seu pedido. O juiz vai oportunizar a parte contrária, o advogado da parte contrária, a manifestar sobre o seu pedido de provas. Uma prova intempestiva, por exemplo. E aí, o advogado da parte contrária vai dizer assim: olha, a parte adversária postula pelo indeferimento da prova, porque há preclusão. Essa prova já tinha que ser produzida e não foi. Então, no seu pedido, já para evitar esse argumento, você diz que ainda que a prova seja preclusa, você tem o direito fundamental de produzir a prova, porque essa prova é uma prova necessária para o juiz se convencer. É uma prova que vai trazer a verdade dos fatos controvertidos e influir na convicção do juiz. Vai dar mais elementos para o juiz decidir de forma justa lá na sentença, que é o que está no artigo 6º, né? O juiz existe, o Estado juiz, para resolver o conflito de forma justa. E para que o juiz
decida o conflito de forma justa, ele tem que estar apoiado na versão verdadeira dos fatos. Qual é a versão verdadeira para que a decisão seja justa? A do autor ou do réu? Para isso, eu preciso analisar provas. Quanto mais provas eu tenho no processo, melhor. A busca da verdade será uma busca mais robusta para que o juiz se convença sobre o que aconteceu de fato fora do processo. Então você vai se utilizar aqui do 369. E nós vamos falar muito desse artigo ao longo do nosso encontro. Mas veja, esse artigo ele é tão importante, o 369, que ele não garante somente o direito de requerer e produzir a prova. Ele garante o direito fundamental para que todas as partes possam participar da produção da prova. Autor e réu têm o direito fundamental de participar da prova. Mais que isso, tem o direito fundamental de manifestar sobre todas as provas que foram produzidas. Isso não pode passar em vão no processo. As alegações finais servem para isso. E nós teremos uma live específica sobre alegações finais. Você que advoga, você entende que as alegações finais é um ato desnecessário do processo? É um ato desimportante? É um ato que você não dá atenção adequada? Eu sinto te informar que o seu pensamento está equivocado. As alegações finais é um ato processual importantíssimo. E na live específica sobre isso eu vou mostrar para você por que as alegações finais é um ato do processo que você não pode abrir mão em forma nenhuma, ok? Então é o direito de requerer e produzir a prova, de participar, de manifestar sobre todas as provas e mais do que isso, autor e réu têm o direito fundamental de ter todas as provas produzidas no processo valoradas pelo juiz na sentença. O juiz ele tem, na fundamentação da sentença, que analisar todas as provas. As provas que foram suficientes para o seu convencimento, mas as provas também que não foram. As provas produzidas pela parte que sucumbiu, que perdeu o processo. Essas provas também têm que ser valoradas pelo juiz na sentença. Se não foi, há uma ofensa ao artigo 369, a prova como um direito fundamental. Esse direito à prova, ele é tão fundamental que é possível, inclusive, ajuizar uma demanda cujo objeto é a produção da prova, uma ação autônoma de produção de provas, a famosa ação probatória autônoma. Veja, você tem que explorar tudo isso no processo. Isso está em seu favor, advogado. Isso está em seu favor, advogado. Você tem que saber lidar com tudo isso dentro do processo. Segundo ponto importante relacionado a essa quarta estratégia, a estratégia da produção da prova. O segundo ponto importante é ter conduta probatória ativa. Não espere você que advoga em favor do autor, não espere você que advoga em favor do réu que a prova seja produzida de ofício pelo juiz. Não. Há várias questões aí envolvendo se o juiz pode ou não produzir uma prova de ofício. Há várias questões aí teóricas que tratam desse tema, né? O poder instrutório do juiz. Eu não vou entrar aqui nessa discussão. O que eu quero trazer para você é, na prática, você não pode depender do juiz para produzir a prova. Você é o protagonista da produção da prova. Você é advogado, você é advogada. Você não vai depender do juiz. Isso é um pilar para você vencer o processo. Não esperar a produção da prova de ofício pelo juiz. Como também, você não pode esperar, quando você advogar em favor do autor, você não pode esperar que o juiz inverta de ofício o ônus da prova. O juiz pode inverter de ofício o ônus da prova? A maioria da doutrina vai dizer que sim, seja no Código de Defesa do Consumidor, e aqui se inverte muito de ofício mesmo, seja nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil. A maioria da doutrina diz que é possível inverter o ônus da prova de ofício. Na prática, quando a relação é de consumo, normalmente os juízes invertem de ofício, né?
Mas nós temos uma parcela da doutrina que diz, olha, quando a relação é paritária, quando a relação é Código Civil, o juiz não pode inverter de ofício. Temos doutrina nesse sentido também. Pouco importa se você adota a teoria de que inverte de ofício ou se você adota a teoria que não inverte de ofício. O caso é, na prática, quando você estiver ali no dia a dia em favor do autor e o autor tem uma impossibilidade ou uma excessiva dificuldade de produzir a prova, você vai requerer a inversão para o juiz e vai requerer de forma justificada, de forma adequada e no momento processual adequado. E eu já adianto para você, o momento processual adequado para requerer a inversão da prova, do ônus da prova, não é na petição inicial. Você pode até mencionar lá, mas não é lá. E eu quero mostrar para você aonde que é, para você ser diferente daquilo que todo mundo faz quando o processo de conhecimento chega na fase da prova. Ok? Mais que isso, terceiro ponto em relação à conduta probatória: identificar a prova ideal. Professor, qual é a prova ideal do meu caso concreto? Bom, primeiro vamos ver qual é o caso concreto. Quais foram os fatos que foram alegados na inicial e impugnados pelo réu na contestação? Se esse fato se tornou controverso, agora precisa de provas. E o jogo do processo começa 0-0. Só que o 0-0 desclassifica o autor. Se fosse um jogo de futebol, um campeonato de futebol, estamos numa partida eliminatória, onde o empate dá vitória ao réu. Ou seja, o jogo começa 0-0, mas o autor tem que produzir uma prova, tem que fazer um gol para que ele vença o processo. Por quê? Porque o ônus da prova é do autor. O jogo está 0-0, se ele não faz gol nenhum, ele perde a demanda. Ele precisa fazer um gol, ele precisa produzir uma prova. Quando ele produz a prova, ok, ele fez um gol, e aí ele está na vantagem. Vai caber agora ao réu fazer gols também. Agora, se o jogo ficar no 0-0, o autor perde a demanda, quem classifica é o réu. Para evitar isso, é possível também que esse autor, de uma forma justificada, requeira a inversão do ônus da prova. Se ele conseguir a inversão do ônus da prova, o 0-0 classifica o autor. Aí quem tem que fazer o gol é o réu. É o réu que tem que fazer a prova. Então você tem que ter também esse cuidado aí. Que prova produzir? A prova a ser produzida é a prova necessária. Todas as partes, autor ou réu, têm o direito fundamental de produzir a prova necessária. A analogia do gol não é minha, é do professor Marcel Rulli. Eu estava dando uma aula com ele esses dias em Codocência, ele lançou essa. Eu falei, Marcel, maravilha, a analogia do gol é perfeita, eu vou usar também, mas estou dando aqui o crédito. Aonde eu ouvi isso pela primeira vez foi com o professor Marcel Rulli, ok? Olha só. Qual é a prova necessária? A prova necessária é aquela que tem dois requisitos. Toda vez você vai fazer esse raciocínio. Bom, tem um fato controvertido e eu preciso produzir uma prova sobre esse fato controvertido. Primeiro, esse meio de prova que eu quero produzir, ele recai sobre esse fato controvertido? É para provar esse fato controvertido? Se é para provar o fato controvertido, é uma prova relevante. Mas não basta recair sobre o fato controvertido. Além do fato controvertido, a prova tem que ser útil. A prova tem que ser adequada. Quando eu tenho um meio de prova que vai provar o fato controvertido e essa prova tem aptidão para provar aquilo, eu tenho uma prova ideal, eu tenho uma prova necessária. Essa prova eu tenho o direito fundamental de produzi-la. E se o juiz indeferiu? Se o juiz indeferiu essa prova e eu perdi a demanda, eu posso
apresentar um recurso de apelação em regra e uma preliminar nesse recurso, nas razões recursais. E na preliminar eu vou colocar lá, violação do artigo 369. Eu tinha o direito fundamental de requerer e produzir a prova e o juiz indeferiu. Por que eu tinha o direito fundamental de produzir essa prova? Porque essa prova é necessária, essa prova é ideal. Ela recai sobre o ponto controvertido e ela tem aptidão de produzir a prova, de demonstrar o fato. Então imagine que eu estou diante de uma ação de responsabilidade civil médica. E eu, autor, vamos imaginar, tenho que provar a culpa do médico, ou a ilicitude do médico. E para isso, eu requeiro uma perícia. A perícia é uma prova, ela é uma prova necessária, ela é uma prova ideal. Olha, a perícia recai sobre o ponto controvertido, ilicitude da conduta do médico e culpa recai. Então ela é uma prova relevante. A perícia tem aptidão de demonstrar tecnicamente a ilicitude e a culpa? Ela tem esse condão de demonstrar isso? Ela tem essa aptidão? Tem. Então ela é uma prova útil. Ela é relevante porque cai sobre o ponto controvertido e ela é útil. Essa prova eu tenho o direito fundamental de produzir. E se o juiz negar? Preliminar de apelação se eu perdi a demanda numa razão recursal. Ok? Isso é o raciocínio que você vai fazer sempre ao requerer uma prova. Professor, eu tenho que comprovar a falsidade de uma assinatura. Falsidade da assinatura é o ponto que você tem que provar, o fato que você quer provar. Bom, você arrola uma testemunha para essa prova. A testemunha é para provar a assinatura falsa? É. A testemunha tem aptidão para mostrar que a prova é falsa? Essa prova testemunhal leva a isso? Tem aptidão para isso? Não tem. Para demonstrar a falsidade de uma assinatura, eu tenho que ter uma prova técnica, uma prova científica. Eu tenho que ter uma perícia grafotécnica. Salvo se essa testemunha, sei lá, tem conhecimentos específicos, né, grafotécnicos e vai contribuir com alguma coisa muito essencial ali na produção da prova, mas em regra não seria uma prova necessária. Essa prova eu não tenho o direito fundamental de produzir. É esse o raciocínio que você vai fazer sempre no seu caso concreto. Quarto ponto em relação à prova, e a gente já está caminhando para o final. Quarto ponto em relação a isso, não se limite à prova documental e testemunhal. Isso todo mundo faz, e eu quero que você faça diferente. Daqui para frente, você vai se comprometer com outros meios de prova na sua prática jurídica. Ata notarial, depoimento pessoal, exibição de documento ou coisa, prova técnica simplificada, inspeção judicial, provas atípicas, provas utilizando dos recursos tecnológicos, vídeos, áudios, redes sociais, prints de fotografia, gravação telefônica, e-mails. Como que eu uso isso na prática, professor? Vou explicar para você durante as nossas lives, vou explicar para você no curso como vencer o processo. Vou te mostrar tudo isso na sua prática jurídica. Provas atípicas, certificação pelo oficial de justiça, imagens captadas em satélite do Google Earth, depoimento da própria parte, enfim, uma série de provas atípicas que podem ser usadas no caso concreto. Prova documental eletrônica, a doutora ADV Marcelli está dizendo aqui, ó, eu amo usar prints. Como que se faz a coleta dessa prova? Como que você garante que essa prova documental eletrônica, print, WhatsApp, vídeos, seja uma prova válida no processo? Como que você tem feito a captação dessa prova? Isso é importantíssimo, isso eu vou explicar no curso Como Vencer o Processo.